A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário. Há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa, considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paraupeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. @Loja Elétrica NSR. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas Coral e Souvenir. Faça seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas. Rua Nestor Fóscolo 374, 7 Lagoas. 31 99761 3291 ou 99801 0678. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a todos. E neste momento, eu convido você para juntos nós estarmos meditando na palavra de Deus. E como é importante isso para mim e para você também, que a palavra, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então nós precisamos, sim, da palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado ali no deserto, registrado em Mateus capítulo 4, quando o diabo fez a primeira proposta para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é alimento para as nossas vidas, mas principalmente para o nosso espírito e para a nossa alma. Então é necessário que eu e você meditamos na palavra de Deus. Hoje nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, que sirva de bênção para mim e para você. Diz assim Paulo, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia,
falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo, ele escreve aos irmãos ali de Corinto, e ele fala ali quando ele foi ali em Corinto, que na Bíblia está registrado no livro de Atos, no capítulo de número 18, quando Paulo, ele ali em missão, ele passou ali por Corinto e ali ele transmitiu ali a palavra de Deus, onde ali começou aquela congregação. E tempos depois, ele precisa escrever para lá. E aqui em Atos capítulo 18, diz assim: e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando ali um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que os judeus saíssem de Roma. Assim juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então nós deparamos aí quando a igreja ali de Corinto, que é uma cidade ali na Grécia, começou. E Paulo esteve ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala disso, como ele testifica, que ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, ele chegando ali, ele sabia que a Grécia, ali aquele país,
era um local de muitos filósofos, de professores, de pessoas que ensinavam. Então ele sabia disso. Então, como ele está dizendo, que quando ele chegou ali, ele não foi com sublimidade de palavras, mas ele foi para anunciar a Jesus Cristo e este crucificado. Então, exatamente o mesmo aconteceu com Jesus, quando ele esteve aqui na terra como homem. Nós vemos que os filósofos, eles ensinaram 40 anos, Jesus apenas 3 anos. E nós vemos que o ensino de Jesus foi muito mais forte do que todos os filósofos daquela época. Porque Jesus ensinava com simplicidade, aquilo que as pessoas entendiam. Por exemplo, nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus fala por parábolas, ou seja, comparações, histórias, que aquele pessoal ali que era simples, mas entendiam muito bem o que Jesus queria ensinar. Quando ele fala da parábola do semeador, ele estava falando para pessoas que eram acostumadas na lavoura. E por isso o povo pôde entender o que Jesus queria ensinar. E Paulo, ele não é diferente. Ele era um homem estudado, sabia vários idiomas, mas ao chegar ali, como ele está dizendo, que ele não propôs falar palavras difíceis, mas palavras simples, como ele disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então o tema de Paulo ali, o propósito de Paulo, era falar sobre Jesus, aquele que veio para cumprir uma missão, e ele cumpriu corretamente a missão. E por isso que Paulo está falando, olha, eu não fui aí entre vocês para falar palavras difíceis, ensinar coisas difíceis, mas eu fui com simplicidade. E esse também é o nosso tema de hoje. Nós nos propomos a falar algo que você pode entender, você pode receber o ensinamento, alcançar as bênçãos de Deus, porque este é o poder do Evangelho, de transformar vidas e corações, famílias, pessoas, vidas preciosas, sejam salvas, sejam libertas, porque esse foi o plano de Deus através do Senhor Jesus. Jesus, ao nascer, ele veio trazendo simplicidade para nos ensinar. Por exemplo, ele podia ter nascido num palácio, coisas ricas, bonitas, mas ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura é um coxo de animal, ali onde se tratava de animais. Foi ali que foi o lugar que Jesus nasceu. Viveu uma vida simples ali em Nazaré. Era carpinteiro. E depois, ao iniciar o ministério, ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E começou ali o trabalho de ensinar a palavra, mas sempre com muita simplicidade, para que as pessoas recebessem a palavra e fossem edificadas. Então Paulo, ele também está no mesmo propósito de ensinar coisas simples, mas que edifica a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, que cura os enfermos, que liberta os cativos, e as pessoas alcancem os propósitos positivos diante de Deus. E como ele está dizendo, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, como ele está falando, que a palavra dele, a pregação dele, ela não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque esse é o verdadeiro evangelho, que pode tocar no íntimo do coração de uma pessoa, como Jesus fez, Paulo também fez, e esse tem sido o nosso propósito também, com uma palavra simples, mas que o Espírito de Deus é Ele que faz a obra. Porque as coisas difíceis são para Deus realizar. As simples é para
o homem. Então Deus não designa para nós algo difícil, não. Sempre a nossa parte é a parte simples. Como Jesus chegando ali perto da sepultura de Lázaro, tinha 4 dias já sido sepultado. Jesus chega ali e ele poderia dizer o seguinte: pedra, saia da boca da sepultura. Mas ele não disse. Ele diz: tirai a pedra. É o serviço humano. Então ali, alguém foi lá e tiraram a pedra da boca da sepultura. Agora a parte difícil é mandar um defunto de 4 dias sepultado sair dali com vida. Essa é a parte difícil, a parte de Deus. Mas isso aconteceu quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu andando, normalmente. Essa é a parte de Deus. Assim também o Evangelho. Em Romanos 10, 17, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente. É o que nós precisamos. Transmitir uma palavra simples, mas que o poder de Deus possa entrar na sua vida e transformar o seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê e, se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, 7 Lagoas e em Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha souvenir nas cores prontas e Celt Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Voltamos com mais palavra para você. Estamos meditando aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, onde Paulo ele manda essa carta ali para os irmãos de Corinto e ele fala sobre isso, quando ele esteve ali 1 ano e meio ensinando a palavra. E como ele está dizendo que a palavra dele ali, a pregação, ela não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, exatamente, é o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, é que pode mudar vidas e corações. E como ele continua dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
que é o que nós devemos andar apoiados também. Não na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Como Jesus, como homem, ele fez isso também. Ele simplesmente ensinava uma palavra simples, mas o poder de Deus é que mudava a vida das pessoas. Os sinais de Deus é que mudava a vida das pessoas. E como ele disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós temos que apoiar no poder de Deus para caminhar nessa vida, para vencer nessa vida. A pessoa só pode vencer se ele estiver apoiado no poder de Deus. E como ele continua dizendo, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, como ele disse, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porque ali em Corinto havia os grandes professores, os grandes ensinadores, mas ele ensinava algo humano. E Paulo está deixando bem claro que ele foi ali com simplicidade, não para ensinar algo humano, mas algo de Deus, algo espiritual. E ele continua dizendo, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Então Paulo deixa bem claro, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Então a sabedoria de Deus, ela é oculta e só é revelada pelo Espírito Santo, para aquele que o busca, para aquele que deseja, para aquele que realmente almeja receber isso. E como ele está falando, que a sabedoria deste mundo, ela não é assim conhecida, reconhecida diante de Deus. Porque se aqueles príncipes que crucificaram Jesus conhecessem, eles nunca crucificariam o Senhor Jesus. Por que eles crucificaram Jesus, acusaram Jesus? Porque eles não conheciam a sabedoria de Deus. E nós precisamos disso, de conhecer os mistérios de Deus. E ele continua dizendo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então são mistérios que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, mas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque assim aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, e tem acontecido ao longo da história. Os mistérios que Deus tem revelado para nós, através do Espírito Santo, no decorrer da história humana. Porque, a respeito de Jesus, os judeus esperavam sim um Messias. Estavam aguardando a vinda do Messias. Mas não veio como eles pensavam, como eles aguardavam. Por isso que eles não receberam Jesus como Messias. Eles aguardavam um rei, um menino que nascesse de uma família poderosa. E de repente vem de um casal humilde. E ali viveu uma vida simples. Então eles não conheceram isso. Eles não receberam a revelação de Deus. Mas graças a Deus que nós temos recebido, como Paulo, que também antes não conhecia esse mistério, mas ele passou a conhecer. E como ele está falando, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então que coisa maravilhosa. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então por isso que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele conhece, Ele sabe as profundezas de Deus. E aquele que busca, aquele que obedece, aquele que tem esse desejo profundo no coração, ele recebe realmente esse conhecimento
ele recebe essa revelação, como tem acontecido com vários e várias pessoas, homens e mulheres, que têm esse desejo profundo no coração e que busca a revelação de Deus. Ele recebe isso, como está falando aqui Paulo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você quer conhecer as profundezas de Deus? Então dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida e ele vai trazer para você. E ele continua falando, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, ninguém sabe as coisas de uma pessoa, senão a própria pessoa. E em se tratando de Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso é que nós temos que buscar. Nós temos que ter esse desejo profundo em nosso coração, de conhecer as profundezas, os mistérios, aquilo que está escondido dos olhos humanos, do entendimento humano. Mas o Espírito Santo, ele tem realmente preparado esse caminho. Então, por isso que Paulo está dizendo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, exatamente, quem recebe essa revelação, quem recebe esse conhecimento, ele recebe realmente a clareza das coisas de Deus. E como Paulo está falando, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que eu e você, se você deseja receber as ricas bênçãos de Deus, coloca sua vida em dias com o Senhor, porque Ele vai trazer para você as profundezas, as grandezas, os mistérios, as maravilhas celestiais. E você vai entender o plano de Deus para a salvação, para todos aqueles que o amam e buscam. É isso que Paulo está procurando fazer o povo de Corinto. Que eles entendam o plano de Deus. Porque ele foi ali justamente como ele disse. Não com palavras difíceis, não com ensinamentos difíceis, mas com simplicidade. E é disso que o mundo precisa. De homens e mulheres que ensinam com simplicidade, mas com clareza, para que as pessoas sejam abençoadas. E como ele está dizendo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, uma pessoa natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aonde que nós precisamos sair do natural e entrar no espiritual, para que possamos entender os planos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, como ele está falando, que uma pessoa natural não compreende as coisas de Deus. E isso acontece ao longo da história. Quando nós olhamos para o mundo físico e o mundo espiritual, são diferentes um dos outros. Para que nós possamos entender o espiritual, nós precisamos da presença de Deus, da presença do Senhor, para nos ensinar. Então, que você possa receber isso também, o lado espiritual, através do Espírito Santo de Deus. Como Paulo aqui, ele está procurando fazer entender as pessoas que nós temos que sair do natural e entrar no sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, que os discípulos até então eram homens e mulheres naturais. Mas quando eles receberam ali o poder do Espírito Santo, Pedro, por exemplo, ele pôde pregar a palavra, falar algo simples, que mudou a vida de quase 3.000 vidas apenas num dia. Porque eles entenderam o plano de Deus, o propósito de Deus. Mas quem estava ali na vida de Pedro? A presença do Espírito Santo.
Porque Pedro antes era simplesmente um pescador. Ele não sabia fazer outra coisa. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele, ele pôde dirigir-lhe uma palavra simples, mas que pôde salvar vidas, libertar vidas e chegar ao conhecimento da verdade. Como Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Pedro, através de uma mensagem simples, mas ele pôde levar ao arrependimento, à transformação. 3.000 pessoas reconheceram Jesus como Salvador. E exatamente foi o que Paulo fez também no decorrer ali da história, durante o ministério dele. Vidas preciosas renderam aos pés do Senhor. Como? Através de uma palavra simples, mas objetiva e revelada pelo Espírito Santo. E é isso que ele está falando. Ele não foi com sublimidade de palavras, com palavras difíceis, com histórias complicadas, mas uma palavra simples, falando de Jesus, crucificado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai para interceder por cada um de nós. E é isso que ele está falando. E por isso que ele disse, mas o que é espiritual, ele julga bem todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. E ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, que coisa maravilhosa nós temos a mente de Cristo, porque nós vamos poder discernir, entender, julgar todas as situações e assim seremos abençoados. Então, eu quero que você pense nisso. Busque o Senhor em espírito e em verdade e deixe que o Espírito de Deus entre na sua vida, transforma a sua vida, como Paulo foi transformado, como a minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde, seus negócios, em nome de Jesus. E assim, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém. Pense no futuro. Faça grau técnico. Mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha o de sua preferência e qualifique-se para o mercado de trabalho. Metodologia inovadora, estrutura completa, laboratórios equipados. 75% dos alunos do grau técnico já conquistaram seu emprego. Venha você também para a maior rede de ensino técnico do Brasil. Unidade em 7 Lagoas, Rua Doutor Pena 213. grautecnico.com.br. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim. De Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Centercar, a maior referência em acessórios de 7 Lagoas e região. Tudo para seu carro com instalação imediata. Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar. Volantes, capotas, para-brisas, faróis, lanternas, grades, calotas.
para-choques, latarias, som e alarme, com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro. Centercar, loja ampla e de fácil acesso. Rua Olavo Bilac, em frente ao supermercado Santa Helena. 3779-2800.